Vamos ver aqui. Esperando o povo. Deixa eu ver meu celular aqui se já apareceu a live. Ainda não. Apareceu. Apareceu? Opa! Recebi até notificaçãozinha, hein? Estamos ao vivo. Fala, galera. Boa tarde. E aí, Luciano Todo mundo Santos? aí. Vamos lá, vamos se chegando aí. Luciano já tava no aguardo. Ah, o Ó, o Tutu Tatsuka. tá sempre aí com nós. O cara tá sempre aí. É, isso aí é vidrado aí nos conteúdos, hein? Aproveita aí, pessoal, para compartilhar a live aí. E aí tá. Ah, Thaís. Thaís tem spoiler que é a próxima convidada do final de semana que vem. Ai. É isso aí. E rapaziada, todo mundo bem aí? Todo mundo de boa. E a gente tá aqui, hein? Tá na terceira live já, hein? Terceirinha. Terceira de muitas. O Cadu, fiquei sabendo aí pelo Herol que a live aí, a segunda live aí foi sucesso, viu? Teve gente aí que compartilhou até nos grupos de cloud aí que ele tava estudando, o negócio tava... Qual? A segunda aqui, com o valor aqui? É, a segunda com valor que foi. Essa aí eu não tava sabendo disso aí, não. Foi, mas o negócio tá... Eu não tô dizendo que o negócio tá tomando outras proporções agora. Bom que vai... A galera vai criando... Tem que criar o costume, o hábito, né? Todo sábado estaremos aqui. É um horário bom, né, mano? Um horário de 3 horas. 3 horas o cara, depois do almoço, já deu uma aliviada, já descansou um pouquinho a mente. O cara vai tá com a gente aqui. Terça-feira ninguém foi pro... terça-feira, sábado, ninguém foi pro bar às 3 horas da tarde ainda, né? Tem gente que vai, mas... vai mais sai tarde, mais à né? noite. É, exatamente. Pelo menos o cara sai da live com a consciência limpa de que estudou um pouquinho hoje, né? O cara vai pro... Vai tranquilo depois pro bar, sabendo que, pô, pelo menos hoje já... A missão já foi feita. Verdade. Pois é, pessoal. Acho que eu vou dar mais uns 2 minutinhos aí. Vamos dar até uns 3:05 pra chegar o pessoal aí. Aproveitando aí já, a gente vai começar a lançar aqui no próprio canal já os links das próximas lives, então fiquem de olho aí no cronograma. Talvez a gente vai até postar também lá no próprio Alquimia o link já, os horários das próximas lives, então fiquem de olho lá nos avisos. A gente está tentando se organizar o máximo possível aí para todo mundo. O Totsuki tá estudando até das 8, tá, viu, Maria? Mano? Tomando pão com café e fazendo estudando. Isso aí, velho. Então, quem quiser acompanhar aí, então se liga lá no Alquimia, que a gente tá sempre por lá pra ajudar todo mundo, beleza? Deixa eu pegar o link aqui que eu já vou compartilhar de novo. Compartilhar aqui, ó. Compartilhar, colocar o link aqui, senão a galera não clica não. É mesmo. Mandei pros grupos, mandei pra mina de Cybersec. Inclusive hoje é o último... hoje é amanhã, que é o último dia do CTF delas, né? Então acho que ainda dá tempo aí de você dar uma conferida lá. Anúncios, como é que é? Aqui, ó. Boa tarde, Gabi Zemi.
Gabi M, Alexander. E aí, rapaziada? Como é que tamo? Isso aí, pessoal. E aí, Cadu, tá compartilhando aí? Aguardo mais 2 minutinhos. Tô compartilhando, tô mandando aqui. Hoje o Cadu é o copiloto. Hoje, tá... hoje eu tô tranquilo. Hoje é só aqui, ó. Só no Instagram, cara, só fazendo. Só fazendo conteúdo. Hoje é tranquilidade, cafezinho. Mano. Hoje é na calma. Hoje é só mandando pros grupos. E aí, vamos dar ali ou não? Bora. Tô só esperando você dar ok. Bora que enquanto você vai fazendo aí, eu já vou compartilhando aqui, a gente já vou lendo os comentários, eu tô com as 2 telas aqui, dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Legal. Tô com meu celular de apoio aqui, então eu também tô vendo aqui. Eu não tenho 2 telas como você, né? Mas eu tô com minha tela principal e meu celular me dando apoio. Então, quem puder. Que é isso, mano? Deu não, pai. Quem aí é o God aí que vai ficar só conversando aí, o Cadu aí. Mas vamos lá. Louco. Hoje eu tô aqui só pra aprender. Né? Pessoal, hoje a gente vai estar fazendo praticamente esse CTF aqui. Ele é um CTF mais guiadinho, tá? Até porque a intenção da gente é, como eu falei, tentar ali trazer talvez um dia um conteúdo um pouco mais difícil, às vezes um conteúdo mais fácil. E aí logo em seguida eu vou tentar entrar aqui também numa plataforma que ela é super interessante, que é o Portswigger, que é a desenvolvedora do Burp Suite, né? Então não é todo mundo que sabe. Na verdade, eu comecei a fazer essas salas agora, mas eu tô achando tão interessante que eu resolvi trazer para vocês aqui, para exatamente também vocês puderem terem um outro canto, na verdade, para estar estudando em um conteúdo de graça, tá? Tudo aqui é de graça, então vocês vão ter um conteúdo introdutório, vão ter alguns vídeos explicando, então mesmo que você não tenha conhecimento de inglês, a gente tem aqui o botão direito para basicamente traduzir para português, e os vídeos dá para você também colocar legendas, né? Legendas em português, com a tradução automática do YouTube. Então, tipo assim, quem não tá tendo dinheiro e tá precisando estudar e não tem dinheiro para pagar um try-hack da vida, você pode vir aqui e detonar esses 300 e tantos laboratórios que eles têm aqui. Tô tentando fazer um por dia, já tem uns 12 laboratórios que eu fiz, então tô bem no comecinho também, tá? Vou fazer aqui os de SQL Injection. Inclusive eu soltei um vídeo lá no meu Instagram falando exatamente sobre um tipo de injeção que eu tava fazendo, exatamente o Burp Suite, tá? Beleza? Então vamos aqui, vamos começar essa live, e eu vou entrar na sala. Essa sala eu não fiz ainda, pessoal, tá? Então o Cadu que já fez. Cadu, essa sala é legal? Ela é tranquila? É bem de boa, cara. Bem de boa, né? É bem facinho. Dá pra ir fazendo e explicando ao mesmo tempo aí. Não... Legal. Só isso vai fazer em 15 minutos. Mano, eu pensava que era mais tempo, mas enfim. Essa sala foi projetada para usuários que familiarizaram com o Bolt CMS, né? CMS, para quem não sabe, é um gestor de conteúdo, né? Parecido com o WordPress, que talvez seja o mais conhecido. E como ele pode ser explorado usando uma execução remota de código autenticada. Então, simplesmente o cara vai poder executar um comando quando você estiver logado com o usuário. Então, a gente já tem essas 2 informações aí. Eu devo esperar de 3 a 4 minutos, então qualquer dúvida... Beleza, show. Vou iniciar a máquina. Vou clicar em concluir aqui já. Vou preparar aqui meu terminal. Como eu estou usando o WSL, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me conectar aqui usando a chave do WSL no meu... Não, a chave do try-hack no WSL. Para poder pegar um IP. Já deu certo aqui.
Aí aqui vocês podem perceber que eu já tenho um IP exatamente da VPN, ou seja, estou conectado agora ao TryHack. Minha máquina física também já está conectada, então eu tenho, basicamente me conecto em 2 lugares, tanto na máquina Windows como no WSL, já que são ambientes separados, para me ter uma liberdade maior nesse sentido, tá? Então depois que eu tenho essa conexão, esperar que ele mostre o meu IP. Não vale me hackear, tá? Então, só para deixar claro. Já é pedir demais, né? Vamos lá, porque, né, porque a galera vai hackear e vai atrapalhar o estudo dos outros que estão querendo aprender, né? Então só pra... Então vamos lá. O teu IP aqui já válido. Vamos pegar aqui as primeiras perguntas. Então, como eu falei, elas são salas guiadas. Então ele pergunta qual é a porta que tem execução o servidor web com esse CMS. Então, pessoal, para enumerar, sempre que eu tenho um IP aqui, eu posso fazer uma enumeração para saber quais as portas que estão abertas naquele IP. Então eu tenho duas ferramentas principais que podem fazer isso, né? A primeira delas é o Nmap, e a segunda é o RustScan. Tá? Eu gosto muito do RustScan porque ele é uma ferramenta bem rápida para fazer a enumeração, ou seja, para encontrar portas abertas. Eu acho ele muito mais eficaz. O Nmap, ele demora um pouco mais, mas ele tem algumas particularidades lá, que é a questão da identificação do tipo de host, o tipo de serviço, que ele é mais completo. Então, eu, como um bom profissional, a gente tem que trabalhar sempre com o que há de melhor em cada uma, né? Então você não precisa dizer assim, vou trabalhar só com o Nmap, trabalhar só com o RustScan. Não, trabalha com as duas, tá? Então, para trabalhar com o RustScan, dá menos A aqui, e vou colar o IP que eu tenho aqui. Pessoal, tá dando para ver aí? Falou que o tamanho tá bom, mas falou que a qualidade da transmissão tá ruim? Não entendi. Aparentemente pra mim aqui tá tranquilo. Eu tô assistindo no link da live. Pra mim também. Pra todo mundo aí da live tá ruim a qualidade? Como é que tá? Alguém pode dar um feedback aí pra gente? Tá show pra mim. Eu acho que pode ser tua internet, ô Totsuka. Também. Dá uma olhada aí se... Aqui tá de boa, 720p máximo aqui. Ué, não dava pra streamar 1080 não, Ramon? Cara, acredito que sim, mas... A minha qualidade estava em 480, aí quebrou, né? Rapaz, pessoal, hoje a gente tá testando uma segunda ferramenta, então, tipo assim, como a gente tá começando esse processo de live agora, a gente tá testando várias ferramentas com qualidade diferente. Essa aqui, teoricamente, é para ser melhor do que a anterior que a gente tava tendo, tá? Esse zoom tá legal, né? Ô Ramon, Oi. Não, tá bom. O Carlos aqui falou, tenta dar um zoom pra gente ver melhor. Esse zoom aqui tá legal, beleza. Acho que o terminal tá show. Pronto. Bora. Então, o celular tá show, aqui também Qualquer tá show. coisa eu tô lendo aqui, eu vou te interrompendo aí, que hoje eu tô só de espectador. Ué, tá bom. Hoje eu desaprendi a mexer em qualquer ferramenta de hack. Então eu vou dar um RustScan -A. O -A, pessoal, é o parâmetro para mim passar o alvo, né? Então o alvo, no caso, é o meu IP. Eu vou dar um Enter, coisa super tranquila. E aí vocês já podem perceber que ele já me trouxe 2 alvos aqui, ó. Uma porta 80 aberta, uma porta 22 aberta e uma porta 8000, tá? Então, deixa eu só ele terminar aqui. Eu já posso até dividir meu terminal. E agora eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dar um Nmap aqui. Ele até que meio que já faz isso aqui já. Ó, ele já identificou aqui
A porta 22 é um serviço SSH. A porta 80 ele tem um serviço HTTP. E a 8000 também tem um serviço HTTP, só que alternativo. Tá? Então, tem uma ferramentinha, acho que é WatchWeb, eu não sei se está instalado aqui no WebWatch. WatchWeb. WatchWeb. Não, né? Acho que é WatchWeb, né, o Cadu? É isso aí mesmo. Então, WatchWeb. É essa mesmo. Que a gente, através dessa ferramenta, eu gosto de rodar ela, só pra gente já ver o que tem lá. Ó, WatchWeb. Aí eu vou passar novamente o IP, ó. Aí, ó, mandar um abraço aqui pro Carlos, pro Neto e pro Miguel, que estão vendo na TV da sala lá, acompanhando a gente. Aí é moral isso, demais. A galera tá fazendo e hackeando no computador, isso aí, né? Ó, aqui o WatchWeb, ele já traz aqui algumas informações. Ele já me deu 200, o status 200, ou seja, ele fez a requisição web, voltou normal. A gente já sabe também que tem um Apache rodando lá na versão 2.4.29. Isso aqui talvez já pode ser uma informação útil, né? Se estiver rodando um Apache muito desatualizado, a gente pode ir atrás de uma vulnerabilidade. O country aqui está reservado, então ele não trouxe. Aqui ele já trouxe também algumas informações do servidor HTTP, ó, que está rodando no Ubuntu. E aqui, basicamente, o title da página ele está dizendo que é um Apache 2. Então, ele deve ser aquela página padrão do próprio Apache quando está instalado. Então, vamos confirmar isso aqui. Ó. A gente pode vir aqui, copiar o IP. Vou abrir aqui meu navegador. Salve, Vivaldo. Então, eu tenho aqui basicamente o quê? Eu tenho uma página padrão. Aqui eu não tenho muita coisa, então talvez aqui o que eu posso fazer é ainda uma análise do código. E alguns CTFs eles podem esconder alguma flag aqui. Não é uma coisa muito tradicional não, pessoal. Ó, aqui algum comentário, só que já é padrão também. Também aqui aparentemente nada muito... Ó, tudo padrão. Então nessa URL aqui eu não tenho muito o que fazer não. Eu teria que fazer um fuzzing aqui agora de diretórios para saber se tem alguma coisa escondida, tá? Então eu vou fechar aqui. Vamos voltar agora. Vamos fazer agora no 8000. Que é a outra porta aberta. Pra ver o que tem lá. Ó, o 8000 já é uma coisa diferente, hein? Ó, ele já voltou HTML5, deu 200 também. Ele já tem um tal de Meta Generator chamado Bolt. Aqui já roda uma versão do PHP 7.2. E aqui o título já é Bolt. A Hero is Unlisted. É isso, Cadu? Tu que tá o cara mais do inglês que eu? É isso aí mesmo. Pronto. Então, pessoal, eu já sei que tem aqui o CMS da Bolt rodando aqui. Então, sabendo que lá no TryHackMe eu tenho uma pergunta: qual é a porta, o servidor web que está rodando o CMS? Eu já tenho uma resposta aqui, né? A resposta é a 8000. Então, vou enviar. Agora ele pergunta qual é o nome do usuário que podemos encontrar no CMS. Beleza, aqui já é a segunda etapa. Então vamos pegar aqui o IP novamente. Se eu quero acessar uma porta, deixa eu botar meu zoom aqui só para vocês perceberem. Boa, eu vou estar colocando 2 pontos, 8000 aqui, ó. Então, os 2 pontos fazem a delimitação de qual tipo de porta que você quer acessar, né? Então, dá um Enter. Aqui tem a página. Not content, file. Alas. Page not found. Messenger for departamento de TI. Olha aqui, ó.
Hey guys, aí eu posso simplesmente, se você não souber inglês, né? Eu tenho sempre um tradutorzinho aqui no meu. Então, aí pessoal, suponho que você tenha nosso fórum secreto, certo? Postei minha primeira mensagem para os leitores hoje, para que possa haver muito espaço livre por aí. Por favor, confira minha senha. Ah, velho. Ele é aquele também, né? Caso você precise. Cumprimentos, Jake, né? Tá, então eu já sei. Administrador. O cara ainda disse que ele é administrador, né? Então aqui, não. Aqui realmente, aqui tá... Vamos copiar esse aqui. Aí vamos lá. Qual é o nome do usuário? Olha, Jake. Bem, ó. Opa. Não é Jake? Ou é o Jota? Ih, rapaz, não, hein? Bateu, mas não é não. Ah, mano. Ó, escrito por admin no sábado, julho 18. Ah, mas peraí, né? Vamos aqui, não tá tão fácil não. Deixa eu abrir aqui um bloquinho de notas. Eu gosto, pessoal, sempre de anotar algumas informações relevantes, tá? Então eu já sei que isso aqui é uma informação relevante. Então eu já sei que a senha aqui é essa, e já sei um suposto usuário e que ele é administrador. Beleza. Vamos aqui ver mais alguma coisinha. Aqui tem um Bolt. O que ele escreveu aqui? Bem-vindo ao meu site, Jake é meu nome, meu... Ah, velho. Não. Aí complicou, né? Que se a pessoa não... O cara mais fácil que isso aqui, só limonada, hein? Ó, vou copiar isso aqui, ó, outra informação relevante. Então agora ele soltou num post a senha dele, e no outro post ele soltou o usuário, né? Então agora eu já sei que o nome do usuário é Bolt. Esse é o nome do cachorro dele. Confirmar. Ok. Qual a senha que podemos encontrar o nome do usuário dele? A gente também já tem. É isso aí mesmo, Carlos. Bolt é o usuário e a gente já tem a senha também agora. Beleza. Qual é a versão do CMS instalado no servidor? Eu acho que o WatchWeb já trouxe isso pra gente também. Vamos ver. Não, trouxe não. Aqui, ele trouxe só o MetaGenerator, Bolt, tá? Que é a versão do PHP, do Ubuntu também. Mas ele não trouxe aqui qual é essa versão. Beleza. Então vamos dar uma olhada no site de novo. Deixa eu ver aqui no finalzinho. Ó, aqui ele trouxe o ano. Esse site foi construído com Bolt. O Appalizer não traz, será? O Appalizer? Talvez. Deixa eu ver aqui. O Appalizer, pessoal. Deixa eu cascavear aqui, que eu tenho 50 mil plugins, né? Ó, tá. Ele também... O Appalizer, pessoal, é um plugin que a gente instala no navegador, tá? E ele traz algumas outras informações também, ó. Parecido lá com o WatchWeb. Ele trouxe o CMS, ele trouxe alguns... Ele usa alguns scripts do Google. Ele usa alguma coisa chamada Prism, que eu não sei o que é. Ele usa o Apache O Luciano Server. pediu pra você jogar o Nmap pra trampar aí, hein? É? Pode ser, é verdade. O Nmap pode identificar, hein? O Nmap pode identificar. Mas antes de eu rodar o Nmap, deixa eu dar uma enumeração um pouquinho manual aqui também. Será que ele não tem um cantinho aqui? Talvez. É legal essa parte também de você tentar começar a explorar manualmente, né? Às vezes você consegue pegar ali o ritmo e até aprender mais coisas ali, perdendo um tempo fazendo a parte de enumeração na mão. Com certeza o Nmap vai trazer, né? O Nmap também tem vários scripts aí, por exemplo, o HTTP-Enum, que é uma biblioteca de script do Nmap, que traz ali bastante coisas em relação à enumeração. Mas é legal você... Aparentemente,
dar uma fuçada na mão também, né? Eu e o Oakler, quando a gente costuma pegar um CTF um pouco mais difícil, né? Algum laboratório, a gente tenta ir por outros caminhos também que é bom você sempre tentar não depender 100% da ferramenta. Claro que a gente vai ter que trabalhar com ferramentas, mas se a gente puder em algum momento sempre dar uma olhada no código ali, ver se às vezes até acontece situações que eu já tive que identificar o CMS pelo favicon aqui. Não sei se vocês se ligam, mas esse íconezinho que tem aqui, ó, tem uma biblioteca de hashes desses favicons. E aí você consegue às vezes identificar a plataforma e a sua versão exatamente por isso aqui, tá? Então é super tranquilo em relação a isso. Mas vamos lá, vamos passar o Nmapzão, né? Vamos pegar aqui o Nmap. Vamos usar T5? Será que T5 ok? Acho que sim, né? Acho que vai. T5 menos SV, SC e recomenda mais alguma coisa? Acho que só isso mesmo, né? Acho que menos PN, né? Pra não ter que ficar mandando P maiúsculo e N minúsculo, pra não ficar mandando ping, pacote. Né? E aqui menos P na porta 8000 e o nosso alvo, né? Acho que tá mais que bom. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pessoal, recapitulando aqui, tá? T5, pessoal, é um modo agressivo. É para que eu quero a resposta mais rápida possível, né? O SV para numerar a versão do serviço que está rodando lá. O SC é o que mesmo, Cadu? Que eu não tô lembrado de cabeça? SC é para numeração de script, né? Isso. O menos PN é para não fazer ping, nenhum tipo desse tipo de coisa. Muito bom o menos PN também, principalmente quando você vai numerar máquina Windows, né? O menos P é a porta que eu quero numerar, já que o serviço está no 8000. E aqui o resto é o alvo, né? Então entra. Lembrando que em alguns casos, pessoal, pode acontecer de ele não conseguir numerar usando T5, tá? Inclusive, isso acho que foi semana passada aconteceu isso. Tava fazendo um CTF e eu não conseguia numerar. Na verdade, ontem isso aconteceu. Foi ontem. Eu não conseguia numerar se eu estivesse usando T5. Eu tenho mania de usar T5 porque eu sou muito agoniado, né? É legal, é legal você pegar, identificar esses comportamentos, né? Então, se você passou uma vez, você viu que tá muito rápido, você passa um T2. Tem uma pergunta aqui, ó. Eu iniciei há um mês meu estudo de Python para Pentest e CTF. É uma boa prática durante um CTF desenvolver um script próprio para algum tipo de análise? Com certeza. Sim. Com certeza. Você vai começando a ter uma noção de como fazer esses requests, porque assim, imagina só, você conseguiu achar uma vulnerabilidade 0-day. Não tem ainda ninguém que fez um script para você utilizar lá e fazer essa vulnerabilidade. Então, aí você teria que montar um do zero. Então, essa é a vantagem de você saber e ter conhecimento de como fazer isso. É legal assim, ô Totusca. No caso você. Totsuka. Totsuka. É legal você. Por exemplo, nesse exemplo que você passou, né? Você está fazendo um pentest em rede, você tem uma lista de hosts, então você pode desenvolver alguma coisa para automatizar isso. Agora, por exemplo, para que você vai desenvolver um script de varredura de porta, por exemplo, se você já tem um Nmap? Entende? Então você não precisa refazer a roda, mas se for alguma coisa para você automatizar um processo seu ali na hora, com certeza. Super válido. Eu não tô achando aqui, não. Ou eu tô cego, ou ele não trouxe, hein? Ixi, agora? Olha, eu trouxe aqui outras informações. O Bolt, Fugger Spring, tal. Debug aqui, começa a página. A partir daqui ele faz exatamente o que eu tinha feito lá. Ele olhou o código-fonte. Entendeu? Aí aqui ele já trouxe a resposta do request que eu fiz. Aqui algumas partes também do código lá, a fonte. Aí ele falou que o serviço que está rodando é desconhecido e que ele trouxe
um fingerprint, né? Exatamente. Do que ele reconheceu lá. Bom, não foi Nmap, hein, pessoal? Não foi Nmap. Nmap não conseguiu identificar qual é a versão, não. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, se a gente deixou passar, talvez. Pera aí, né? Acho que a gente tá esquecendo de uma coisa. A gente já tem usuário e senha. Qual é o painel administrativo em que eu coloco esse usuário e senha? Será que eu tenho aqui um login? O Cabo Russo perguntou aqui, ó, uma pergunta aqui, ó. Procura um script que possa automatizar um Nmap e me mandar o resultado por e-mail, uma vez por mês. Como posso fazer? Isso aí você vai aprender nos meus. Agora eu vou vender o jabá, né? Você vai lá no meu canal do YouTube, inclusive tá o arroba marcado na live, tá? Vai procurar uma sequência lá de lógica de programação com Shell Script, tá? Lá você vai ter uma série de vídeos que você vai conseguir fazer isso aí, essa ideia, assistindo esses vídeos. Pelo menos eu acredito que 70% a 80% da ideia já vai ser construída em cima disso aí. Tá? Então dá uma assistida lá. E qualquer dúvida aí, se você conseguir ficar enganchado em alguma coisa, só entra na nossa comunidade aí que a gente consegue te ajudar lá mais tarde, depois. E assim, ó, ele falou do vender, mas Não, só na força da palavra, viu? Porque ele tem os cursos de graça lá no canal dele, é só clicar e assistir. Exatamente. Beleza? Bora, então, deixa eu tentar logar, vamos lá. Vamos ver, te pode aqui. Como eu nunca trabalhei com Bolt, aí eu tenho duas opções. Ou eu vou no Google fazer uma análise para poder exatamente ver qual é o painel administrativo. Então eu posso botar aqui o Google Bolt painel URL, alguma coisa desse tipo. Botar Bolt CMS. Login Bolt Documentation. Aí aqui, ó, ele já fala, ó, para você ir no login page, acesse o seu domínio.com, como a gente não tem domínio, é o IP mesmo, né? /bolt. Beleza. Passei. Aqui, eu tenho que ir aqui. É VPS, né, o Cabo Russo, que você quer dizer? Eu não entendi. Eu montei no chat GPT, mas preciso... Então, montei no chat GPT, mas preciso de uma máquina ligada. Uma VPS daria certo? Exatamente. Exatamente. Você vai precisar de uma máquina ligada para poder fazer esses requests a cada momento que você precisar, entendeu? Isso é de fato. Um VPS resolve. VPS, um cloud. Aí você pode procurar uma DigitalOcean na vida, uma Vultr. Acho que qualquer um desses tipos dá certo. Opa, o que apareceu aí para nós? É o loginzão. Ó. Aí aqui eu já tenho o usuário dele. Então aqui, username is Bolt. Ok. E a senha. Essa aqui. Logon. Por incrível que pareça, tem muito desenvolver. Ainda existe isso, acreditem, se quiser, que tem gente que deixa comentários de usuário, de senha, realmente esquece, né? No código-fonte do acha site. que não vão encontrar. Teve um caso de alguém que estava me contando alguma coisa. Acho que eu estava conversando com alguém aqui e o cara simplesmente ele abriu a porta do banco de dados da empresa dele pro mundo externo, né, pra internet, só porque ele queria acessar o banco de dados de casa. Entendeu? E ele deixou aberto. Aí a empresa de pentest fez a análise lá. Foi tu, Cadu, que tava falando. Não foi não, foi outra pessoa. Tava abrindo exatamente o banco e deixou lá a porta aberta, exposta. Então, tipo assim, olha que ponto, né? O cara queria ter uma comodidade nesse sentido e abriu, expôs a porta. Então acontece muito tipo de situação desse tipo. Ó, pessoal, já tenho aqui a porta, a versão, ó. É o Valur que o Antônio ou não?
O Só pode Antônio, ser. daí o Valuk? O Valuk. Só Ó, o pode ser. Valuk. Ó, a versão do meu Bolt, ó, tá aqui no cantinho, pessoal. 2.7.1. 3. Então, 3.7.1. Então já tem uma resposta lá também. Então é o Bolt 3.7.1. Beleza. Há um exploit para essa versão anterior desse CMS que permita um RCE, ou seja, execução de um código lá remota, autenticado. Explore o exploit DB e qual é o EDB ID. Beleza. Então, o exploit DB, pessoal, é um site muito bom, assim, para quem está começando, porque os hackers amigos, né, os nossos amigos parceiros, eles perdem tempo montando um script para uma vulnerabilidade e eles postam aqui nesse banco de dados para qualquer um que possa querer fazer uma análise, um teste para ver se é vulnerável ou não, né? Então a gente consegue aqui filtrar aqui na parte mesmo de exploit, sobre dar um search aqui com as informações que a gente tem da plataforma, que é essa aqui, ó, Bolt 371. E assim, ele pede o RCE autenticado porque nós temos já o usuário e senha, né? Então a gente pode usar isso como parâmetro na execução desse exploit. Eu pensei que a busca era aqui, mas a busca era dos que já estavam me mostrados, é aqui no cantinho. Então eu vou buscar, vou dar um search. Não voltou nada, hein? Vamos tentar aqui no campo de baixo. Search. Voltou alguma coisa? Não, né? Se você colocar só Bolt, o que acontece? Sem a versão. Lá. Search. Nada. Você tá Bolt no title. Opa! Foi? Ou não? Acho que eu cliquei no reset. Achou. Bolt, aqui. Achou algumas informações. Deixa eu tentar aumentar aqui a tela para ficar melhor. Ó, eu tenho aqui, ó, algumas vulnerabilidades. Ele achou, na verdade, 11 resultados. E que bate com... Ó, tem alguns de PHP, com a plataforma. Que o autor de quem fez, ó. Então tudo aqui. E eu estou procurando um RCE, ó. Aqui, ó. Um Remote Code Execution. Mas e esse Remote Code... É o Authenticate, né, que você precisa. É o Authenticate, pronto. Tá aqui, ó. Então eu tenho o Bolt CMS. Por isso que ele não estava achando, porque tem que botar Bolt CMS 3.7.0. E é esse aqui, ó. Autenticado Remote Code. Eu vou clicar. Aí lá no Try Hack Me, ele me pergunta qual é, ó, o EDB ID. Ou seja, cada exploit publicado aqui tem um número de identificação aqui único dele. Então eu vou copiar. Vamos testar para ver se é ele. Show. Já sei que o exploit é o correto. Então ele fala também que o Metasploit, que é uma outra ferramenta, adicionou recentemente um modo de exploração a essa vulnerabilidade. Qual o caminho completo para essa exploração? Tá. Então, a gente já viu, a gente pode muito bem pegar esse código aqui, ó, que ele foi feito em, se eu não me engano, em Python, tá? É em Python. E rodar ele, e eu já conseguiria fazer uma autenticação. Lembrando, pessoal, que é nesses momentos que eu, Cadu e muita gente que fala dessa área, a gente fala como é necessário você entender de programação. Não tem como você pegar um código desse aqui sem entender e saber aonde é que é para ser modificado, se eu preciso passar parâmetro X, Y, Z. Então, pessoal, aqui eu já sei, ó, que pelo menos pelo código que ele está dizendo aqui, ele fala que os parâmetros vão ser usados, vão ser passados, ó, pela própria chamada do arquivo. Então é só basicamente baixar mesmo, passar o URL, passar o username e a senha, que ele vai se conectar. Mas aí pra gente seguir... E tem, só interrompendo, nesse caso aí, é exatamente isso. Ele batendo no olho ali, ele já sabe o que o script está fazendo, o que ele está chamando, e você vai cair em cenários que o exploit, você vai ter que alterar o código, né? Você vai ter que imputar as informações, né? Ele não vai estar chamando nenhum argumento, né? Ali ele está trabalhando com argumentos que o usuário vai imputar, mas
tem exploits que não, tem exploits que ele não chama nenhum argumento. Você vai ter que setar ali o usuário, a senha para autenticar, você vai ter que setar o URL, você vai ter que setar a porta, às vezes você vai ter que mudar um parâmetro de chamada, se algum algum exploit de RCE, às vezes você vai ter que alterar, modificar. É por isso que é interessante você entender o que realmente o código faz. Agora eu tenho um problema, que eu não tenho Metaexploit instalado na minha máquina, mas tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual eu fiz da outra vez, vou abrir aqui um attack box. Não, pô, não, vamos fazer manual, deixa o... Mas é porque ele vai pedir qual caminho aqui, ó. Eu tenho que responder. Se não fosse por isso aqui, eu fazia manual. Mas é porque ele tá pedindo aqui qual é o caminho para fazer isso aqui. Vou até já deixar instalando também aqui, porque ele já deu até o instalador aqui, gostei. Pô, deixa aí, faz por aí. Roda ele aí. Você vai ter que dar um update DB, não? Será que já tá? Já tá carregando o banco. Ah, mas eu já tinha instalado. Ah, tá bom. É porque eles sabem que eu não tinha instalado, não. Então sai aqui, sai. Ó. Eu duvido você pegar o caminho, sair do Metaexploit e fazer na mão. Aí o cara tá me fazendo. Eu vou fazer das duas formas. Galera, ó, pessoal, é o seguinte, o Metaexploit, ele é, assim, acho que um dos utilitários mais avançados que tem para poder você fazer. Vou fazer uma enquete aqui, eu falei, ó, quem quer manual digita 1 e quem não quer digita 2. Faz aí, vai. 1 para quem quer pelo Metaexploit, 2 pelo 0, sei lá, 1 e 0, 1 0 binário, né? Ah, Cadu, tu não vai responder não, mano. Ué, claro que eu posso. Eu sou espectador. Você tá induzindo a galera. Não, os caras já duvidaram, vai ter que fazer na mão. Tá, vamos lá. Então vou só responder a pergunta aqui. Então, pessoal, é o seguinte, o Metaexploit, ele é uma ferramenta que envolve. Na verdade, eu não sei nem como é que eu posso considerar ela. Tipo assim, ela é muito gigante, sabe? E aí você pode também buscar essas payloads que a gente buscou aqui através do ExploitDB dentro dela, né? Então eu abri aqui o terminal, botei MSF console e aqui eu posso fazer assim, ó, search bolt CMS. Vamos ver o que ele traz. Ó, ele já traz aqui, ó, exatamente o cara, ó, Bolt CMS 3.0, ele é um Authenticate Remote Code Execution, tá? E aqui o caminho dessa ferramenta é essa aqui, ó, que ele pede, tá? Então, ó, vou copiar aqui. Bom, faz pelos dois, vai. Faz pelos dois, né? Faz a aí. Fins didáticos. Ó, vou colar aqui. Pronto, ó, já respondi. E aí, pessoal, para continuar por aqui, deixa eu tirar só um pouco o zoom, só para melhorar a visualização. Ó, vocês estão vendo que tem um ID aqui? Tem um ID e tem o caminho da ferramenta. Eu posso usar qualquer um desses dois. Então você vai assim, ó, use 0 pelo número ou pelo caminho. Tanto faz. Nesse momento eu já estou usando essa payload, ó. Então eu venho aqui e dou o que? Show Options. Porque eu preciso configurar e ver quais opções que eu preciso configurar. Então ele fala aqui o tanto de opção que eu posso configurar. Eu posso passar um transversal file, senha, proxy, rhost. Então isso aqui são os parâmetros que eu preciso configurar para que eu acho que pelo script vai ser muito mais fácil de explicar, mas tudo bem. Ó, aqui ó, o lhost, que é a porta local que ele vai abrir na minha máquina. Esse exploit ele foi definido só para alvos que são Linux, então se a máquina tiver Windows lá, não vai funcionar, tá? Aqui, ó, o IP do servidor e a porta em que ele está rodando, lá a gente já sabe que é 8000, e o IP do servidor a gente vai definir. E aqui eu acho que a gente vai ter que configurar somente o username e o password, ó. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então eu vou dar um set no lhost.
O set do Lhost vai ser basicamente o meu TUN0, que é o IP que eu peguei na VPN. Então vou abrir aqui, vou dar um IPA. Aqui, ó, meu TUN0 é esse IP. Ou seja, o Devil Goats, ele falou, né? É um framework, exatamente. O Metasploit é um framework que tem. Que ele auxilia em teste ele auxilia no pentest, né? Mas lembrando que assim, a gente brinca muito de você saber explorar, né, as vulnerabilidades de outra forma. Porque você não fica refém da ferramenta, né? Você aprende como é que funciona todo o processo, né? Porque, pô, tem um exploit, vamos tentar pelo exploit, vamos ver o que acontece. Você tentar não ficar preso a uma ferramenta. Porque às vezes você... vou fazer um teste, aí você vai procurar vulnerabilidade, às vezes não funciona, às vezes, né, existe N outras formas de você conseguir explorar, né? Então não se prenda só ao Metasploit. Beleza. E aí, aproveitando o embalo, para quem gosta da parte de certificação, boa parte das certificações, pelo menos por exemplo, a DCPT, que é uma nacional super conhecida da DSEC, inclusive eles não permitem que você use o Metasploit, né? Por quê? Porque é uma ferramenta que facilita tanto o processo de pentest que se você não tiver o conhecimento básico do que está acontecendo ali, é meio que como se você não soubesse de fato fazer, sabe? A ferramenta que de fato está fazendo por você. Então, é interessante que você saiba os conceitos por trás, como fazer, analisar, por exemplo, aquele script lá, o que ele está fazendo, como ele está fazendo, é muito mais válido do que eu preencher campos aqui com informações específicas e tentar subir uma payload, tá? Exatamente isso aí que o Valor que falou também, ó, que ele já é uma ferramenta que ele já é pego, né? Em EDR, AV, enfim. Isso. Geralmente você vai ser barrado. Uma outra pergunta aqui, Ramon, vou deixar isso aqui para você responder. Que dia que começa o segundo CTF da Alquimia? Já estão fazendo essa pergunta, mano. Pessoal, tá previsto começar no dia 18 de agosto e terminar dia 27 de agosto. Vai ser uma são semana. 62 desafios, hein? 64 mais 64. O Root to Root. Esse vai ser de equipes, tá? A gente tá testando aí como é o ambiente, como vai ser o ambiente de equipes dessa vez, para exatamente dar liberdade para quem quer fazer em grupo também e tal, ter a oportunidade de se juntar, mas ainda não sei a quantidade máxima de pessoas, talvez vai ser 3 no máximo por equipe, tá? Exatamente para não ficar aquelas rodinhas juntando os melhores dos melhores que vai ser difícil superar, tá? E eu tô pensando em ver alguma maneira de nivelar o negócio. Então, tipo assim, talvez as equipes sejam sorteadas. Não sei ainda como vai ser isso. Mas estamos pensando ainda, tá bom? Não, Totsuka. Mano. Totsuka. Não é que é porque você é iniciante que você acha ele bom. Ele é uma ferramenta boa. Sim. Não, mas é que quando você se acostuma só a utilizar essa ferramenta, às vezes você vai cair num ambiente que você fica amarrado, né? Você se prende ali e deixa de aprender outras formas. Então é uma ferramenta boa. Como se fosse uma muleta, né? Então, tipo assim, ela meio que te limita ao mesmo tempo que ela te facilita, sabe? Mas bora lá. O que você tá fazendo aí agora? Agora ele tá setando as informações, né? Ó, tô setando as informações. O localhost é o IP da minha máquina, né? Aí o SRV host é o IP do servidor que eu tô atacando. Ele tem também aqui, ó, o SRV port, que é a porta que tá escutando lá, que é a 8000. Já descobriu isso já, né? E agora as outras informações talvez sejam o username. Então, set username. A gente já sabe que é Bolt também. E agora o password. Set password.
Aqui, ó, já sabe também a senha. Pronto. Agora, como eu setei aqui, eu posso dar uma última conferida dando show options de novo. Ó, você vai perceber que já está preenchido agora. Ele vai abrir uma porta 4444 no meu computador para poder fazer a shell reversa. A porta agora, em vez de 8080, está 8000. O destino é a SP, que é o que o TryHack nos deu. Aqui é username Bolt, a senha. E eu acredito que seja isso. Vamos ver aqui como é que ele se comporta. Vou dar um rum. Ó, ele falou que tá faltando aqui, ó, uma opção chamada rhost, que também vai ser o mesmo IP lá do destino. Então, set. Que é o remote host, né? Isso. Essa é a diferença do Script Kit para o Pentest, né? O Pentester encontra outras maneiras de fazer algo, o Script Kit vai rodar uns programas prontos sempre em todos os cenários de uma invasão. Praticamente isso. Isso, exatamente. Falou bonito, cara. Tá aí, ó. Ele vai fazer o processo para você todo, ó. Então, tipo assim, você não precisa configurar payload, você não precisa buscar, você não precisa fazer nada. Então, ele já vai te dar uma reverse shell prontinha, tu já estando no servidor. Então, por isso que ele é amado e ao mesmo tempo, né, odiado ali, porque ele facilita demais o negócio. E assim, ó, lembrando que o Metasploit, às vezes você precisa executar de 2 a 3, 4 vezes, porque às vezes ele dá uma falha. Então é importante você testar algumas vezes, tentar se ele não estiver retornando nenhum erro, porque se estiver faltando algum argumento que você esqueceu de passar, ele vai te informar, igual foi o caso do rhost. Mas caso ele demorar ou quebrar ou não criar a sessão, você pode ir tentando mais algumas vezes para ver se o comportamento muda. Se ele... que ele deu uma engasgadinha. Dá um ID aí pra ver. Ó, beleza, já peguei root. já peguei root. Eu acho que ele só não, eu acho que ele só não criou como esse exploit deve estar às vezes mal feito, ele nem cria a sessão, né? Ele só abre e pronto. Ó, ele deve ter uma bandeira. Essa bandeira aqui, ó, já configurei, ó, mesmas coisas que ele tava pedindo lá, roxo, usuário, ó, beleza? Fiz. Agora a bandeira deve estar dentro de root, né? Então, vou dar um cd/root. Vou dar um ls. Não tá dentro de root. Então vamos tentar aqui achar. Vamos dar um ls/home. Ó, tá aqui, ó. cat/home/flag.txt. Aqui está a nossa flag terminando a sala. Agora, peraí. Não. Agora vem o script, né? Agora ele quer o script. Agora vamos testar o de verdade. Tá bom. Beleza. Não vou falar o de verdade, porque a galera vai falar assim, pô, o cara é contra a ferramenta. Não sou contra a ferramenta, uso bastante, mas é que é mais legal do outro jeito, né? Conectei. Se quebrar, a gente para, arruma, vê a saída do erro. Fica mais legal, né? E aí, Danilão? Você é doido, olha o Danilo aí, pô. E aí? Show de bola. Tá, beleza. Então, já peguei aqui, já limpei o meu diretório atual. Então, vamos aqui pegar o script. É esse aqui, tá? Já posso vir aqui no linkzinho de download, clicar com o botão direito, copiar link. Lembrando que também esses scripts ali, se você pegar, ele faz um import, por exemplo, de algumas bibliotecas, né? Então, se tiver faltando alguma biblioteca, você vai ter que instalar ela manual. E aí a gente volta naquele ponto de você conseguir interpretar a saída de erro do código, né? Então, às vezes você vai ter que, por exemplo, o Colorama é uma biblioteca que deixa ali colorido, né? Muitas vezes isso aí dá problema, às vezes o cara desiste de rodar o script porque ele acha que realmente está com algum problema e não. É só você instalar essa biblioteca e tá resolvido o problema.
Exatamente, exatamente. Pronto, já baixei aqui. Ela tá na minha máquina, tá? Vou dar permissão de execução. Vou dar a primeira um chmod mais X ou até U mais X no script. O script tá com um nomezinho estranho, mas não tem problema não, tá, pessoal? Se você tiver alguma questão de toque, você pode renomear, mas ele pode ficar dessa forma aí. Tá? Eu não consigo então, deixar com os números aí, não. Ó, é o que eu tô dizendo, se tivesse toque, você renomeia, mas eu tô de boa. Aí eu vou dar um enter aqui, por quê? Porque quando o script, pelo menos, ele é bem construído, ele já te dá meio que uma ajudazinha, não, dá um helpzinho aqui para você poder fazer. Então vou dar um enter. Ele já deu alguns errinhos aqui, então vou tentar executar ele agora. Passo do Python mesmo. Python e ele. Vamos ver aqui, ó. Python 3 rodou e ele já me deu um help, ó. Como é o uso? É o ponto barra, que na verdade a gente já viu que não deu muito bom, então a gente vai botar Python 3. O arquivo que vai ser esse mesmo aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque tá vermelho, mas Não, acho tá que tá dando bom pra pra ver. vocês. Tá, né? Aí logo em seguida eles pedem a URL, ó. A URL vai ser lá do... Aí, geralmente quando ele pede URL, pessoal, eu passo HTTP. Se não der certo, eu tento sem HTTP, mas... Aí você vai na tentativa e erro. Monster Oakler, isso. estou aprendendo demais por seus conteúdos. Cara, o conteúdo que o Oakler faz ali no YouTube é poucos, viu, cara? Valeu, O nível de qualidade lá é absurdo. Valeu, Alexandre. Show de bola, cara. Cara, Obrigado aí, vai acompanhando. Meu GitHub é bom, né? Meu GitHub não tem absolutamente nada, cara. Vamos melhorar, né, mano? Bora fazer uns projetos aí de desenvolvimento pra o negócio. Meu forte é Instagram e live. Meu YouTube é vergonhoso também. Ó, username, a gente já sabe, é Bolt. Aqui, a senha. Perfeito, pessoal. Acho que agora a gente tentar executar pra ver qual é a resposta, né? Tá dando os not found aí agora. Não sei se isso faz parte. Opa! Found. Enter OS command. Dá um ID aí pra ver. Retornou, hein? Peguei, Retornou. Lá. Então, pessoal, tá aí, ó. Mesma coisa. Dá um ls agora. Ó, tem aqui os arquivos, ó. Mas você vê que é muito mais legal quando você executa assim, né? Que dá erro, que você fala, pô, será que funcionou? O que eu tenho que arrumar? Ó, vou dar um cat home flag.txt. Aqui, ó. Mesma coisa. Então, basicamente, eu achei até mais fácil. Às vezes, ó, pra você ver como é engraçado, né? A ferramenta lá eu tive que configurar muito mais coisa. R-host, um monte de coisa e tal. Aqui não, aqui eu já passei só 3 parâmetros, a URL, pronto. Foi bem simples. Mas lembrando que entra naquele cenário, né? O interessante desse formato é que você não vai encontrar toda vez um script, um exploit bem feito dessa forma, né? Sim. Você vai ter que muitas vezes arrumar ele, setar o URL, setar o usuário dentro do exploit, né? Então isso que é o legal de você já ir se ambientando com esse cenário. Não sou contra a ferramenta, mas desse jeito aqui é muito mais gostoso de fazer. Ramon? Acho que o Ramon teve um problema técnico, hein? Achei que você tinha travado aí. Não. Eu tô aqui. Eu não sei se o meu rosto aqui dá uma enganchada, mas talvez. Tá escutando bem aí? Agora estamos. Então pronto. Então eu vou fechar aqui. Foi 1 hora, foi legal. Aqui, pô, claro, se ele pegasse ali pra pegar e fazer concentrado, faria em 10 minutos, né? Mas o legal foi essa parte de explicando e detalhando, que é bem interessante. Vocês, durante os estudos de vocês,
ou em algum trabalho, já encontraram algum Zero Day? Cara, eu nunca. Já encontrou, Ramon? Eu também não. Não, também não. O Zero Day, não que seja difícil, é impossível, mas ele requer, na grande maioria das vezes, um conhecimento bem aprofundado daquela plataforma, entendeu? Então temos esses pontos aí que levam em consideração. Eu tô praticamente nessa parte de segurança, eu tô acho que uns 2 anos, o Cadu aí talvez aí esteja um pouco mais, não sei. Mas nesse tempo agora que eu tô nesses 2 anos, eu nunca encontrei um Zero Day, não. Mas assim, acho que acredito que daqui uns tempinhos a gente já vai começar a ter achar as coisas com mais facilidade, entendeu? Cadu? Tá aí? Oi? Tô. Opa. Acho que deu uma caidinha na minha internet, por isso que ainda bem que eu tenho a backup aqui, que entrou automático, por isso que eu acho que congelou. E agora, Mas qual que vamos vai lá. ser a próxima aula que você vai dar aí? Próxima aula, né? Sei. Bom, pessoal, a Portswigger, vou estar falando aqui de uns 2 laboratórios mais introdutórios mesmo, só para vocês já pegarem um gostinho, tá? A Portswigger é a dona do Burp Suite. O Burp Suite, para quem não sabe, é uma ferramenta voltada exatamente para análise, parte web, né? É uma ferramenta para análise web super completa, muito boa, diga-se de passagem, que tem a possibilidade de você pegar os requests que o navegador faz, fazer análise, repetir, fazer brute force, tipo, um monte de coisa que consegue fazer com ela, tá? E aí eles têm uma área que você só faz uma conta, vem aqui em Get Start ou Learning Path aqui, ó. E aí vocês vão ter, olha o tanto de tópico falando sobre vulnerabilidades, e isso totalmente de graça, pessoal, com laboratórios e tudo mais. Então eu comecei por SQL Injection, ó, e ele começa a explicar o que é o SQL Injection, como é que funciona, videozinho no YouTube, como eu falei, vocês podem vir aqui, ó, botar em subtitles, mandar ele gerar automaticamente e depois autotraduzir para a língua que você quer. Então não tem motivo, pessoal, para vocês não estudarem. Olha aqui. Então, olha, nesse vídeo explicamos super profissional, totalmente de graça na internet. Tá? Então eles falam de introdução, fala como é a possibilidade de pegar dados aqui, ocultos do site. Então eu clico aqui, ele vai me direcionar e ele vai explicando, pessoal, como é o processo de SQL. Então eu vou pegar aqui o primeiro laboratório deles, laboratório prático. Aqui ele já me traz o seguinte. Esse laboratório contém uma vulnerabilidade de SQL Injection no filtro de categorias do produto. Quando o usuário seleciona uma categoria, o aplicativo executa uma consulta SQL com o seguinte formato. Tá? Então, ele faz, só para vocês contextualizarem, acho que muita gente que talvez nunca nem pegou num banco de dados, né? O Cadu que deveria falar sobre isso aqui, porque o cara trabalhou há não sei quantos anos com banco de dados, mas eu vou tentar simplificar aqui para vocês, tá? Então, toda aplicação web... Hoje eu sou aluno, cara. Hoje eu sou aluno. Né? Tá bom. Toda aplicação web, pelo menos na grande maioria, essas aplicações dinâmicas, elas têm um banco de dados. Então, eu tenho um banco de dados, que a função desses bancos de dados é guardar informações. Então, se você tem uma loja virtual, aqui no banco de dados ficam salvos os seus pedidos, os usuários cadastrados, sei lá, algum produto que está cadastrado também, tudo fica dentro desse banco de dados. E eu vou ter a aplicação, que aí a aplicação ela pode ser construída em várias linguagens. Uma linguagem mais conhecida é o PHP. Então, o que acontece na grande maioria das vezes? Você está lá no seu computadorzinho, você faz a solicitação para o servidor que está essa sua aplicação. Geralmente o servidor
é o Apache da vida, o Nginx da vida. Aí o Apache passa a solicitação para o PHP e o PHP faz a consulta no banco de dados. E aí o banco de dados responde com aquela informação, o PHP constrói aquele HTML e devolve para a tua máquina, o teu navegador, visualizar aquela página. Então, quando eu acessar o laboratório aqui, ele demora um pouquinho mesmo. Ele demora um pouquinho porque ele faz um container exclusivo meu aqui, ó. Esse container é exclusivo só para mim. E aqui tá uma loja. Então, todos esses produtos, quando eu cliquei para abrir aqui a página, a gente não viu isso, mas ele foi lá, fez a requisição PHP, o PHP foi no banco, pegou todos esses produtos aqui, ó, para me trazer, construiu a página e devolveu para mim, toda bonitinha assim. Certo? Só que aí o que é uma falha de SQL Injection? É quando eu consigo passar um parâmetro para o PHP, porque isso aqui, pessoal, tudo é dentro do servidor. Então, teoricamente, eu não poderia acessar diretamente o banco. Eu tenho que seguir o ritmo. Eu teria que mandar a consulta para o servidor consulta o PHP consulta o banco. Só que eu consigo, através da SQL Injection, mandar uma consulta e ter retorno direto para o banco, de uma informação que eu não deveria ter. Então, isso aqui é como se fosse uma forma de burlar esse processo aqui. E aí eu consigo trazer tudo. Eu poderia, por exemplo, olha a fragilidade disso. Eu poderia fazer um SQL Injection para trazer os dados dos usuários do banco de dados que tem permissão de administrador do site. Então eu poderia invadir o site, depois de invadir o site, aí pronto. Subir um payload, ter acesso ao servidor, aí depois, enfim, né? Então ele já me fala aqui, ó, a ferramenta já me fala que eu tenho uma falha de SQL Injection aqui, na parte de filtro de categoria. Então aqui em cima, ó, eu tenho uma URL e aqui eu tenho um parâmetro aqui, filtro igual a category, e aqui ele está passando qual é a categoria. Só que é aqui que está a falha. Eu posso fazer uma consulta complementar aqui que ele não vai conseguir filtrar. Mas antes disso, só para vocês entenderem também o que é SQL, né? SQL ele é basicamente uma consulta, uma espécie de linguagem de consulta de banco de dados. É uma linguagem meio que padrão, que permite, eu, através de algumas linhas específicas, consultar informações que estão aqui dentro. Então, quando a gente... Deixa eu só voltar aqui pro que a gente estava antes. E pegando o gancho também, ele é uma... Oi? Tá travando meu áudio? Não, tô falando pra tu dar aula aí. Dá aula agora. Não, é só pra dar uma destrinchada na sigla, né? SQL. Que traduzindo seria isso, né? É uma linguagem de consulta estruturada. Então é o SQL, é o Structure Query Language. Perfeito. E aqui, pessoal, ele fala para mim qual é a consulta que ele realiza. Ele faz uma consulta do tipo select. O que é a consulta select? Ele vai lá no banco pegar dados para trazer para o PHP. E ele quer trazer tudo, ou seja, ele vai lá no banco, trazer tudo que está numa tabela, ou seja, chamada produtos. Então, o banco de dados que está aqui, ele não armazena tudo num canto só, ele é organizado, ele vai armazenando em tabelinhas, como se fosse containerzinhos separados. Então, os usuários ficam numa tabela, os produtos ficam em outra tabela, os pedidos ficam em outra tabela. Então, o que ele está dizendo aqui é, vá lá, pegue todos os produtos, certo? Que são baseados numa categoria específica, que é essa aqui. E aí, pessoal, vocês concordam que ele fez a mesma coisa aqui, ó? Ao invés de ele passar gifts aqui, ele passou esse aqui, ó. Deixa eu só acessar de novo o laboratório. Ó, quando eu cliquei na categoria... Enquanto carrega aí, só para também deixar uma observação, a galera deve perguntar, tá, mas
é uma estrutura padrão? Não. Isso aí o banco é montado conforme a necessidade, né? Aí você tem a modelagem de dados, que é um passo antes disso, né? Que é você ter ali o problema, né? Que surge de um problema, a estruturação de um banco, aonde você vai ter, qual que é o meu nicho? É de um aplicativo? É de uma loja? O que tem nessa loja? Aí você vai fazer a modelagem de dados, aí você tem o nível de cardinalidade, né? De conversação das tabelas, né? Da tabela usuário para a tabela produtos, da tabela usuário para a tabela cadastro do cliente, enfim. Você monta toda essa estrutura dessa forma, vem da modelagem dos dados isso. Sim. Então aqui, ó, o que acontece? Eu tenho aqui o parâmetro, a categoria, esse valor aqui está sendo passado para cá, ó. Tá exatamente aqui dentro, ó. Então vocês concordam que se eu passar algo a mais aqui, ou seja, se eu passar uma consulta complementar aqui, pode ser que eu consiga burlar esse restante aqui, se não tiver um filtro adequado? Então, essa aí é a característica. Pessoal, eu estou tentando explicar aqui, talvez fique um pouco mais acelerado, porque o assunto ele realmente requer um conhecimento de várias coisas que são... É o que eu sempre falo, né? Não consigo avançar demais se a pessoa não tiver a base. Então, isso aqui é base. Eu estou tentando explicar de uma forma simplificada, mas requer que você tenha realmente um estudo mais avançado sobre essa questão, tá? Mas aqui eu vou estar passando um parâmetro aqui dentro, que vai estar ignorando esse restante e fazendo com que ele me retorne algumas coisas, né? Então, o primeiro parâmetro que você passa aqui, que eu posso utilizar, é o seguinte. Primeira coisinha. Eu vou passar uma aspa simples. Por que eu estou passando essa aspa simples? Porque você já viu que aqui ele tem uma aspa simples fechando o gift. Então, quando eu jogo isso aqui é como se eu estivesse fechando antecipadamente antes do fechamento oficial do código. Então, eu venho aqui novamente e complemento. E agora eu vou jogar aqui um teste para saber se é vulnerável ou não. Como é que eu faço esse teste? Eu boto OR 1 é igual a 1, traço, traço, espaço, traço. Pronto. Isso aqui, pessoal, vai ser suficiente para saber se essa aplicação tem ou não uma vulnerabilidade de SQL Injection. Então, vou dar Enter. E aí é legal, só pegando o contexto também, aí é legal assim, o que ele está fazendo? A aspa simples, ele está encerrando ali aquela primeira consulta, né? E o OR é legal também quando você pega no contexto até, isso aí entra até em álgebra booleana, né? Que você pega o conceito de verdadeiro ou falso, né? Ou AND, isso aí também entra, né? Quando você já tem uma base legal da parte de conceito computacional, você vê que essa parte de álgebra booleana também se aplica a esse tipo de coisa, né? Está aplicado a tudo relacionado à computação, inclusive nessa parte de SQL Injection. O Bernardo aqui, ó, só para responder 2 perguntas aqui, antes da gente avançar, o Carlos falou, quem tiver interessado em aprender, tem o MTA Database Microsoft, ele fez o curso preparatório para pegar a certificação, ele ensina muito bem para quem não sabe de banco de dados, SQL, e utilizar o SGBD. Para quem não sabe, o SGBD é o sistema que você gerencia o banco, né? Que você faz as consultas, monta as queries. Então você tem o banco e o gerencia não, né? O que você consegue acessar as informações do banco. E aí tem outra pergunta, o Robot TXT, com as regras para prevenção de SQL Injection em formulários de site. Já bloqueia esse tipo de técnica? É porque assim, o Robot TXT ele vai dizer para o Google não indexar algumas páginas. Mas se você tiver alguma página no seu site, né, que geralmente tem uma parte de fale conosco, você tem um formulário, né, você tem uma parte de buscar produtos dentro do site, isso está dentro da sua aplicação. Então, se não tiver uma higienização e um tratamento adequado dentro da estrutura do seu site, não adianta nada o Robot TXT. Ele não previne nenhum tipo de técnica. Ele só não deixa o Google indexar, por exemplo, uma página de administrador. Né? Você tem um site que tem um /admin.
O robot TXT é uma regra que você fala, olha, eu não quero que isso aqui seja indexado nas buscas, mas não necessariamente previne nenhuma técnica de invasão. Exatamente. Aí, ó, só para simplificar aqui, o que eu fiz? Eu peguei a consulta lá, né, que a gente tinha feito, e aí, só voltando aqui ao que estava antes, a gente fez aqui uma aspa simples. Ele já está aqui, tá, né? Já está até aqui. Pronto. Vou copiar esse aqui. Esse aqui foi o que a gente digitou no navegador. A gente fez aqui, a gente colocou aspa simples e isso aqui. Então, o que eu fiz? Vocês concordam que a entrada do parâmetro category ela vai entrar aqui para exatamente a consulta fazer a filtragem de acordo com a categoria? Então, quando eu coloco isso aqui, ó, é como se ele estivesse substituindo isso aqui, essa parte aqui, ó, certo? Ou seja, a entrada do usuário não é isso aqui? A entrada do usuário é esse dado. Então, tudo isso aqui não foi o dado que eu passei de entrada? Então, como se eu tivesse feito isso aqui. Então, ele meio que distorce a consulta original. Ó. Olha como é que ficou agora. Então, ele vem, ó. Esse aqui acho que nem tem, né, Cadu? Na verdade, esse aqui nem precisaria, na verdade. Não. Pera aí, deixa eu desfazer aqui. Esse aqui nem precisaria. Esse primeiro aqui. Na verdade, só colocou esse. Foi isso mesmo. Ó, a gente copiou aqui, coloquei aqui dentro. E o que ele fez, ó? Ele bem aqui, ele fechou essa consulta que começou aqui, ó. Então ele fez o quê? Ele passou esse parâmetro. Aí ele disse, ó, se esse parâmetro não for verdadeiro, retorne OR 1 é igual a 1. Ou seja, ele vai fazer um teste aqui. Se esse aqui for verdadeiro ou se for falso, não importa. Porque ele sempre vai fazer um teste com OR e 1 sempre vai ser igual a 1. Então, se ele conseguir executar isso aqui e retornar a página, como foi o caso aqui, ele vai dar como se fosse uma confirmação de que o SQL Inject existe lá. Ele está deixando passar. E esse traço demais aqui é como se ele dissesse assim, o resto que tiver a partir de lá, ignora. Então isso aqui para consulta nem vai funcionar mais. Então ele vai morrer aqui, ó. Eu sei que parece um pouco, talvez aí um pouco complicado, mas, como eu falei, isso aqui é uma introdução de algo que a gente precisa ter uma base fundamental antes, tá? Então, esse aqui é o primeiro teste, ó. Passei isso aqui, já resolvi o laboratório. E aí vocês vão poder estar passando para o segundo laboratório, que é o que entende mais aqui. Deixa eu ir novamente aqui, deixa eu fechar. Ó, então, o segundo laboratório já vem em seguida. Esse aqui ele já fala o seguinte. Esse laboratório contém uma vulnerabilidade SQL Injection na função de login. Para resolver o laboratório, execute um ataque de injeção para que efetue login na aplicação. Beleza, esse aqui é um clássico, né? Então eu vou acessar o laboratório. Acontece muito isso aqui. Aí eu vou na página de login. Aí o que vai acontecer, ó? Geralmente, essa consulta ele não está dizendo, mas geralmente vai ser assim, ó. Select username, ou seja, esse username vai ser o dado que tu vai passar aqui. Aí, username e password, né, Cadu? Uhum. Na verdade, aqui é asterisco, na verdade, né? É verdade. Asterisco from. É da tabela usuário, aí, né? Aí user. Tá usuários, que pode ser users também, tá? Where, quando o username for igual ao que eu passar aqui. Então, para eu passar aqui, and essa senha. Password igual a isso aqui, certo? Então, o que acontece? Essa aqui é a consulta. Então, se eu colocar aqui blá, 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 aqui, quando eu submeter, aqui dentro vai ter o blá, blá. E aqui vai ter a senha que eu vou colocar, que vai ser alguma coisa também. Então, a consulta vai chegar para o banco dessa forma. Então, a gente tem que burlar para que ele não faça essa segunda autenticação. Então, a gente tem que colocar alguma coisa no primeiro campo, que é o campo do username, para que ele ignore o restante e permita a gente entrar
através do username. Então vamos lá. A gente já sabe que se eu vier aqui... Se eu vier aqui e colocar uma aspa simples no começo, eu já vou fazer com que ele ignore isso aqui, ó, botando aspas simples lá no começo. Ó. Então eu já estou fechando aqui. Então eu preciso que essa consulta dê positiva para que eu possa ter autenticação. Então eu faço o restante aqui, ó. OR 1 igual a 1, traço, traço, traço. Ou seja, como eu falei, tudo que está depois do traço, traço, traço vai ser ignorado, então esse aqui nem vai ser executado mais. Então, quando você coloca um traço, quando você coloca esse traço no SQL, você está comentando a linha. Então depois do traço, tudo que tiver ali vai ser comentado. Então deixa de ser válido dentro do banco de dados. Dentro de ser analisado na consulta, né? Então ele vai checar o seguinte. Aí você pode até passar o seguinte aqui, ó. Administrator, que é o nome do usuário válido. Então, ó, eu vou preencher aqui administrator, isso aqui, até aqui, ó. Vou colocar exatamente aqui. Entenderam? Então, essa informação que eu estou colocando aqui é parte complementar da consulta. Vou estar colocando ele dentro, ele vai ser consultado. A partir daqui, ele vai ter um comentário que o restante, que é a senha, que seria a validação final, não vai ser mais executada. Vamos tentar aqui para ver se eu só não me lembro, se eu não me engano, a execução desse laboratório é dessa forma. Pronto. Ó. Entrei dentro do painel, me passando por administrador. Ou seja, olha o poder que tem uma falha dessa. Né? Se você tiver esse conhecimento aí. Aí você, eu volto a falar, quais são os requisitos aqui? Você saber um pouco de PHP ou uma linguagem back-end. Aí eu preciso saber sobre SQL para depois estudar SQL Injection. Então, olha a quantidade de base aqui que você precisa ter. E lembrando que aqui em SQL Injection ainda tem as versões de banco. Que pode ser que seja Oracle, pode ser que seja MySQL, ou pode ser que seja MS SQL, que é da Microsoft. Então, enfim, isso muda bastante de cada para um. E esses comandos aqui vão mudar de acordo com a versão do banco de dados. Tá? Então, pessoal, é isso. Eu queria dar só essa introduçãozinha aqui para vocês, esse gostinho desse direcionamento aqui, para que vocês possam estar estudando também, caso precisem. Tá? Aqui ele também traz uma solução do que você tem que fazer, alguns vídeos explicando aquele laboratório. Então, não tem como não aprender, tá? E é isso aí. Beleza? Que aula, hein? Que aula! Oh, que aula! Hoje foi maravilhoso, cara. Meu fone descarregou exatamente no fim da aula, mas peraí. Tô voltando já. Isso, pessoal, e assim, lembrando que... Isso acontece ao vivo. Tem ferramentas, por exemplo, como o SQL Map, que ele automatiza esse processo, né? Tô voltando. Mas se você não tem conhecimento de como é isso, como é que funciona um banco por trás, né? Às vezes vai retornar uma falha na própria ferramenta que você não vai saber resolver porque você não conhece como é que o banco consulta, como é que funciona essa parte de estruturação de tabela, enfim. Então, aprendam realmente a funcionalidade, né? De como funciona um banco de dados, que aí você vai saber como é que está sendo a consulta por trás, né? Quando você clica num produto dentro de um site, é exatamente o que ele faz. Ele dá um select em alguma tabela aonde o produto for aquele que você está selecionando. Então, é muito legal você entender isso, né? Então, conceitos computacionais, banco de dados, tudo dessa parte é para você chegar no hacking, né? É uma junção de conteúdos, de técnicas, de estudos, de rede, de desenvolvimento, de lógica de programação. Então, você juntando um pouco de tudo, você começa a ter uma visão global de como cada coisa pode ser modificada. Verdade. É isso aí. Pessoal, acredito que no próximo sábado a gente vai ter talvez mais um convidado.
convidado especial. Já tem. Até, E a gente está tentando fazer esses conteúdos, tentando se programar aí para deixar no nosso YouTube já os próximos, já agendados, bonitinho. Então é só vocês colocarem na agenda de vocês que todo sábado, às 3 horas da tarde, a gente vai estar aqui dando conteúdo, aqui, esses conteúdos de 1 hora e meia. Então é super tranquilo para que todo mundo possa assistir, beleza? Aproveitando para dar o spoiler, próximo sábado eu vou estar com o Oclar e com a Thaís, que está aqui no chat, está com a gente também. Ela é mestre da parte de computação aí, engenheira, enfim. A gente vai trocar uma ideia sobre buffer overflow. Ela vai mostrar ali a introdução, a gente vai fazer algum laboratório prático sobre isso. Então, já deixa agendado aí que sábado que vem vai ser também incrível a parte de conteúdo. Então, já tem o spoiler, quem tá aqui sabe, quem não tá vai ficar só sabendo no próximo sábado. Show de bola. Pois, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Foi um prazer e até o próximo sábado, beleza? Valeu, rapaziada. Valeu por ficarem aqui com a gente.